Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? E o alívio do que a gente veio em busca, né? Que a gente consegue sair bem mais leve daqui hoje, né? Então, a gente já está na véspera do Natal, né? Quem já se preparou para o Natal? Ninguém, né? Eu estou tentando me preparar, porque geralmente a gente fala Natal. Natal já pensa em festa, já pensa em consumo, né? Porque o Natal de antigamente é tão diferente, era tão diferente, né, do que é agora. Que antigamente a família, ela se reunia. Eu lembro assim da família dos meus pais. Então era assim, vinha meus tios, vinha a família toda. E era assim, era uma semana. Eles ficavam lá, as mulheradas ficavam lá fazendo aquelas comidas, aqueles doces, né? E era aquela festa de harmonia, era harmonioso. E nós, crianças, a gente ficava assim, ao redor da casa, correndo, brincando. Não tinha, na época não tinha celular, o que a gente fazia? Ficava brincando, né? Porque hoje é assim, você vê uma criança parada, hoje em dia elas não querem mais nem saber de televisão. É o celular. Tirou o celular, para eles a coisa não funciona, né? Então, Deus mandou o Filho dele para que nós pudéssemos aprender a amar. Amar o próximo como a si mesmo. Amar as nossas desavenças, ter nosso aprendizado, ter a nossa caminhada. E até hoje a gente às vezes acha que sabemos tudo, podemos tudo. O amor, ele é incondicional. Não basta só dizer, eu te amo. Te amo do modo geral, né? Eu tenho meus 2 filhos, eles falam, mãe, eu te amo, mas dá um trabalho, não é fácil. Eles dão um trabalho. E nós, mãe, só sabemos que é o verdadeiro amor quando a gente chega nos nossos filhos, que damos aquele abraço, aquele aconchego. Esse é o amor verdadeiro. E nesse Natal, a gente tem que aprender que não pode ter desavença. Aí a gente já fica pensando, a família vai reunir. Eu não me dou bem com a minha cunhada, eu não dou bem com aquele primo, eu não dou bem com aquele sobrinho. E o amor? Nós estamos ali comemorando o nascimento do Mestre Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente coloca a nossa questão pessoal. E o amor fica na balança, né? Fica ali. Como? Vai dar confusão? Não vai dar? Uns preferem se recolher, outros preferem ir de cara feia. Porque o Natal é uma data muito especial. Muito. Hoje, eu acho assim, que até deu assim aquela melhorada, como a gente fala assim, Deus sabe o que faz, né? Depois da pandemia, que parece que a família, ela ficou mais aconchegante. Claro que todo mundo tem seu problema, todo mundo tem suas questões, né,
de aprendizado. Mas nós estamos aqui para aprender a amar, a entender, a perdoar, né? Mas o perdão não é assim, eu te perdoo, mas não chega perto de mim. Eu te perdoo, mas você bem longe de mim. O perdão, ele vem do coração. Eu não preciso amar e ficar grudada naquela pessoa. Eu não preciso perdoar, porque o perdão, ele vem de um esquecimento das ofensas. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou perdoar aquela pessoa, porque ela não merece. Mas será? Essa seria uma reflexão para o Natal nosso. Mas será que eu também não fiz algo para aquela pessoa que magoou? No meu coração, na minha mente, eu tenho que perdoar, independente de qualquer sentimento que a pessoa possa ter por mim, eu ter por ela. É bem agravante a gente viver com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Isso é uma doença que o médico não cura. E a espiritualidade, ela vem a nos ensinar a perdoar. Se você não perdoa, se eu não perdoo, como que eu mereço perdão de alguém? Se eu não perdoo, meu coração vai ficar naquela situação assim, batendo, a batida cardíaca, ela é bem mais ligeira. O meu sono não é um sono tranquilo, porque eu penso 24 horas que eu não quero perdoar, que eu não quero me melhorar. Se a gente soubesse como perdoar e ser perdoado, amar e ser amado, entender a pessoa, entender. A partir do momento que você se coloca na situação daquela pessoa, pelo fato de que ela está passando por um período muito complicado da vida, ali você está numa escola de aprendizado, de perdoar, de crescimento e amar o próximo. Porque sem amor, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Eu falo amor incondicional, né? Com certeza, também que existe o amor entre o marido e a mulher. Isso já é de vida a dois. Mas o amor incondicional, ela não escolhe se eu sou preta, se eu sou branca, se eu sou idosa, se eu sou bebê, se eu sou criança. É o amor. O amor, ele é o mais... é a centelha, o presente mais precioso que Deus nos deu. É o amor. Porque quando você está amando, quando você está ali perdoando, a vida ela tem uma outra delicadeza. As horas elas passam mais rápido. O dia fica mais leve. O mês ele passa brandamente quando você vê assim, meu Deus do céu. O tempo passou e eu não percebi. O tempo passou, o tempo voou e eu não percebi. Muitos, porque tem uma caminhada leve do perdão. E outros, porque não presta atenção nos avisos. Porque Deus nos dá o aviso diariamente. Nossos mentores, vamos falar assim, nossos anjos da guarda. Ele está ali para nos guardar e nos equilibrar e colocar no caminho certo.
Mas muitas vezes a gente é bem teimoso e não quer. Mas é mais fácil eu aplicar a culpa no meu companheiro. É mais fácil eu falar do vizinho. É mais fácil eu falar do meu patrão, da minha amiga, do filho dos outros. É um julgamento que a gente sempre faz, até a gente entender que não devemos julgar para não ser julgado. Muita coisa a gente deixa de viver, a gente deixa de passar com aquela qualidade de vida. Se eu quero ter uma qualidade de vida, a gente fala assim, espiritualmente, né? Porque hoje em dia também a qualidade de vida no tom material está muito complicado. Está complicado para todo mundo. Mas é balanceando aqui, balanceando ali, né? Resolvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas assim, o material, ele é importante, mas ele não é essencial. Eu não sei se vocês conhecem a vida dos apóstolos de Cristo, os mártires que viveram naquela época. A vida deles não era fácil. Ninguém foi santo por ser santo. Eles viveram a vida deles ali, como nós. Como nós, agora nessa vida, eu como Margot estou vivendo, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Ainda não sei tudo, mas às vezes eu me pego pensando, estou errado. Gente, preciso me equilibrar. Gente, preciso perdoar. Falei, porque a gente tem que ter o coração brando e entender e compreender as nossas qualidades, né? E os nossos defeitos. Porque se a gente fosse só qualidade, virava um santo, né? Porque todos os apóstolos, todos os santos, eles foram pessoas que sofreram. Pessoas que foram crucificadas, foram mortas, foram julgadas, né? E a gente acha assim que, não, porque eu dei um bom dia ali, porque eu dei ali na caixinha, porque eu dei ajuda a quem me pediu, eu já estou perdoado. O verdadeiro perdão, quando você perdoa verdadeiramente, é quando você consegue se olhar no espelho e ver a sua imagem, ver o seu olhar e dizer assim, eu consegui, graças a Deus, que eu hoje tirei aquele peso. Quando a gente perdoa, se a gente fala assim, ai meu Deus, tirei peso das minhas costas. A gente tem essa na nossa mente, né? Imagine que nós estamos aqui para cada vez, cada dia, cada mês, cada segundo, aprender. Aprender, porque a vida, ela é um sopro. A gente acha assim que, não, eu não vou, eu vou viver do jeito que a vida, eu estou vivendo aqui, ela está boa. Mas espiritualmente a gente sabe, não sei se todos vocês já conhecem a doutrina espírita, mas a gente volta para consertar o erro. E volta, e volta, e volta, e volta. Cada vez que a gente volta, Deus está nos dando aquela oportunidade de ser pessoas melhores, de ser pessoas
bem mais assim, sem complicação, amar mais, porque a humanidade, ela precisa do amor. Não é a religião, porque a religião, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu conceito de religião. É como se a nossa tecer uma coxa de retalho, aqueles pedacinho branco, aquele pedacinho azul, aquele pedacinho vermelho, eles vai emendando, e quando vê, já está ali. Deus é único. Deus é único. A nossa vida é única. O nosso viver aqui tem que ser aproveitado. Cada vez mais. Cada vez mais a gente pegar, aproveitar um pouquinho aqui, questionar um pouquinho ali. Porque a fé, ela não pode ser reta. Ela tem que ser questionada, sim. Às vezes fala assim, poxa vida, será que eu fiz certo? Será que eu agi certo? Será que eu agi de forma correta? E esse Natal, esse presente que Deus nos deu, que é o nascimento do menino Jesus, é uma reflexão para nós. Não é só festa, só o banquete, só a comilância, né? Porque quando começou a fazer o Natal, na época lá bem longínqua, era assim. Hoje em dia ainda é mais de uma outra forma. A família se reunia, né? E cada um levava uma coisa, fazia aquela festa naquele vilarejo, mas era assim, cada um trazia um pouco do que tinha, e ali se dividia. Hoje em dia o consumo é bem mais diferente, né? Que ninguém quer levar corretamente o que se pede. Ninguém quer fazer. Acha que é muita coisa, mas muita coisa não é nada. Porque nós temos que, nessa época, limpar nosso coração, limpar nossa mente, ser menos possessivo, né? Ser menos agressivo. Não é só com o que está do meu lado. Porque muitas vezes a gente é agressivo com nós mesmos. Por quê? Porque a gente não se entende. A gente não para ter aquele momento de reflexão. Que o momento de reflexão na nossa vida que nos faz diferente. Pedir perdão, pedir desculpa, não é vergonhoso. É humano. É brotar no coração a semente do amor. A gente fala assim, mas não foi eu que comecei, não foi eu que ofendi. Não importa. Se você for lá com aquela que te ofendeu e chega lá, olha, fulano, me desculpe. Porque às vezes a pessoa começa a nos ofender e sem querer a gente dá aquele tique e responde bem mais agressivo. Não foi eu que comecei, mas às vezes eu sou mais agressiva do que quem começou. Então, esse momento de Natal, do nascimento do menino Jesus, vem para que nós possamos ser menos material, mais amor, mais compreensão, mais tolerante.
Às vezes, assim, a tolerância vem a partir de mim mesmo. Se eu não me tolero, por que o que está do meu lado tem que me tolerar? Se eu não perdoo, se eu só sei julgar, se eu só sei falar, mas não tenho um momento de agir com o coração, quem sou eu para cobrar algo que eu posso cobrar de mim mesmo? Aí às vezes a gente fala assim, nosso raciocínio, né? Ah, não, deixa disso, não vou pedir não. Foi eu que comecei, eu não sou besta. Quem faz isso, quem volta atrás, é humilhante, não é eu. Mas quem está perdendo? É a gente que raciocinou bem mais rápido do que aquele que nos ofendeu, né? Foi assim, uns meses atrás, teve uma amiga minha, ela começou a gritar, ela começou a falar alto, ela começou a falar um monte de coisa para mim, né? E eu fiquei em pânico, que eu não sabia, eu falava o que eu queria e parecia que eu não falava, eu estava ofendendo ela. Gente, foi uma coisa assim bem desagradável, bem desagradável. Aí passou um tempo, que quando a gente está aqui tudo de branco, parece que a gente é tudo igual. Aí eu encontrei com ela no lugar. E ela veio falar comigo. Ela veio me pedir desculpa. Ela já está do outro lado da vida. Então eu posso falar. Eu falei, olha, na verdade, se você não viesse me falar, eu não ia saber que era você. Que realmente. Eu falei, mas tudo bem, já passou. E a vida que segue. A gente continuar trabalhando, porque a gente trabalha aqui, né? Mas eu encontrei ela em outro lugar. No outro lugar ela teve essa oportunidade. E eu falei, bom, eu vou perdoar a ofensa dela, perdoar o desequilíbrio dela. Não foi a ofensa, foi o desequilíbrio. Aí eu falei, deixa para lá. Falei, deixa para lá, mas é porque realmente eu não lembrava que era ela que tinha feito. E aquilo ali eu acho que foi um alívio para mim e um alívio para ela. Porque ela falou, eu me desequilibrei. Falei, mas é assim mesmo. E hoje ela está do outro lado da vida. Então foi uma oportunidade, porque às vezes a gente perde a oportunidade de pedir desculpa, de pedir perdão por nossa própria arrogância e também não saber perdoar aquele que vem pedir desculpa. Porque se a gente ofende, a gente é ofendido. Se a gente é ofendido, a gente ofende. Fica assim no mesma balança. Quem ganha com essa situação? É aquele que deu o primeiro passo de pedir desculpa. Então, né, nessa festa aqui que a gente vai comemorar o nascimento do menino Jesus, a gente tem que ir com o coração brando. Não gosto de ficar muito perto do fulano, mas eu vou com o meu coração brando para que o ambiente ele fica leve, porque ali a gente não está, a gente está comemorando o maior presente que Deus deu para a gente. É o nascimento do menino Jesus. Não é o reencontro. Aquela pessoa eu posso encontrar ela hoje, posso encontrar ela amanhã e conversar. Então a gente sempre fala que a festa natalina é uma festa santa, para que a gente possa aproveitar a nossa
a nossa passagem aqui na Terra, o nosso perdão, a nossa caminhada, ela fica bem mais leve, mais evolutiva, né? Que, de repente, a vida ela ficou assim, desse jeito. Muito consumo, muito virou um comércio, né? Eu penso assim, né? Que com essa pandemia que deu aí, freou muito, a gente deu aquele passo, estou falando que a gente deu aquele passo e deu aquela assim, epa, vamos mais devagar, vamos mais com calma, vamos mais com tolerância, né? E muita gente perdeu muita gente, foi muito doído. E agora nessa festa que é o Natal, que a gente está bem mais confortável do que a do ano passado, vamos exercer o amor, mas o amor incondicional. Que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e que renove porque a gente só tem nesse momento aqui nessa terra. Boa noite e bom tratamento para vocês.